Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa sexta aula do curso. E nessa aula nós vamos ver algumas expressões numéricas. Essas expressões numéricas contêm a potenciação e radiciação. E para resolver esses problemas nós temos que obedecer uma ordem. E que ordem é essa? A ordem das operações. A primeira operação que deve ser resolvida é radiciação ou a potenciação. A segunda, multiplicação ou a divisão. E a por última é a adição ou a subtração. A ordem vai depender da ordem em que eles aparecem. E além de nos atentar também a parênteses, a chave ou colchete, sempre obedecendo a ordem de cima para baixo, de cima para baixo. Então, vamos resolver o primeiro problema e entender como que funciona essa ordem dessas operações. Então, letra A é 2 ao cubo mais a raiz de 81. Esses dois pontinhos indicam que é uma divisão. E aí, pela ordem em que vimos, primeiramente, nós temos que resolver a radiciação ou a potenciação. Então, para resolver, primeiramente, nós temos que obedecer a ordem. Quem aparece primeiro? A potenciação. Então, vamos resolver a potenciação e depois a radiciação. Então, 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Mais e raiz de 81. Qual é a raiz de 81? Primeiramente, nós temos que descobrir qual é o número que multiplicado por si mesmo vai gerar 81. Que número é esse? O 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Então, 9 vezes 9. Novamente, os dois pontinhos indicam a divisão. E aí vamos resolver. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Mais. E aí vamos resolver. Como não aparece o expoente, podemos colocar o 1. Toda vez que não apareceu o expoente, podemos colocar o 1. E aí vamos fazer. Em uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base é 9, e vamos somar os expoentes. 1 mais 1. Repetimos o sinal de divisão e o 9. E aí vamos repetir o mesmo processo. 8 mais raiz de 9. 1 mais 1, 2. Vamos repetir. E agora, como nós temos o expoente 2, podemos cancelar o 2 com o radical. E aí nós temos 8 mais 9 dividido por 9. E aí, como é que a gente poderia resolver primeiramente a adição ou a divisão? Pela ordem, né? Nós resolvemos a potenciação e a radiciação. E agora nós vamos resolver primeiramente, né, a divisão. E por último, né, a subtração ou a adição. Então vamos para o problema. 8 mais 9 dividido por 9 é 1. 8 com mais 1 dá um total de 9. E aí está resolvido a expressão numérica. Vamos agora para a letra B. Vamos resolver a letra B. A letra B é 2 ao cubo mais raiz de 100 dividido por 5 menos 2 ao cubo.
E aí, pela ordem, né? Primeiramente, vamos resolver a potenciação e depois a radiciação. E por último, as demais operações. Então, b 2 ao cubo mais raiz de 100, o dois pontinhos indica que é divisão, menos 2 ao cubo. 2 ao cubo, o que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, mais... Qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 10? Ou desculpa, qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 100? O próprio 10, porque 10 vezes 10 é 100. Repete o sinal de divisão, 5 menos, e vamos resolver aqui também, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, nós temos um total de 8. Mas, como não aparece o expoente, nós podemos colocar o 1. Que toda vez que não aparecer o expoente, podemos colocar o 1. E aí vamos fazer raiz. Vamos somar os expoentes. 1 mais 1 é 2. Repetimos o sinal de divisão, menos 2. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Menos o sinal de menos na frente. E aí, podemos cancelar, né, o 2 com o radical. E aí nós temos 8 mais 10, o dois pontos de divisão, menos 5, menos 8. E nós temos que obedecer a ordem. A gente não pode somar direto. A ordem é radiciação ou potenciação, multiplicação ou a divisão. E aqui nós temos uma divisão. Então vai ficar 8 mais 10 dividido por 5 é 2, menos 8. E aí, 8 com menos 8, podemos cancelar. E aí temos como resultado o 2. Vamos agora para mais. Então, vamos resolver a letra C. E a letra C nós temos 2 vezes parênteses. Então, pela ordem, nós temos que resolver primeiramente o que está dentro do parênteses. Fica 2 vezes raiz de 1 vezes 5 menos raiz de 16. E aí, vamos resolver o que está dentro do parênteses. Novamente, nós temos que nós temos que resolver de acordo com a ordem das operações. Primeiramente, radiciação. Então, fica 2 vezes raiz de 1. O que é raiz de 1? Temos que encontrar o número que é multiplicado por si mesmo, vai gerar 1. Que número é esse? O próprio 1. Que 1 vezes 1 é o próprio 1. Vezes 5 menos raiz. Que número que vai gerar 16? Multiplicado por si mesmo. O 4, porque 4 vezes 4 é 16. E aí, nós temos que resolver, né? O 1 não aparece o expoente, então podemos colocar o 1. Toda vez que não aparece o expoente, nós podemos colocar o 1. Repetimos o 2 vezes parênteses, raiz, e vamos somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Vezes 5 menos 4, né? Conservamos a base e somamos os expoentes.
E agora, né, podemos cancelar o 2 com o radical. O 2 com o radical. O 2 com o radical. E aí nós temos 2 vezes 1 vezes 5 menos 4. Fechamos o parêntese. E aí, novamente, vamos resolver o que está dentro de parênteses, só que obedecendo a ordem. Primeiramente, a multiplicação. E por último, a subtração. Então vai ficar 2 vezes 1 vezes 5 é o próprio 5. Menos o 4. Vamos trazer para cá. 2 vezes 5 menos 4 é 1. E aí nós temos 2 vezes 1 é 2. Tá aí a resolução do problema. Vamos agora para a letra D. Então, vamos agora para a letra D. A letra D é 8 ao quadrado. 2 pontinhos significa que é uma divisão, parêntese. 6 vezes 2 menos a raiz de 100. Então, pela ordem, nós temos que resolver primeiramente o que está entre parênteses. E além de resolver o que está entre parênteses, temos que também obedecer a ordem das operações. Primeiramente, a radiciação. E por último, a multiplicação. Então, D, 8 ao quadrado, 2 pontinhos da divisão, vezes 6, vezes 2, menos a raiz de 100. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 6 vezes 2, menos a raiz. Qual o número que multiplicado por si mesmo vai gerar o 100? O 10, porque 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10. Fechamos a raiz. Não aparece o expoente, nós podemos colocar o 1. E aí, vamos repetir. 8 ao quadrado, sinal de divisão, 6 vezes 2 menos raiz. E aí, podemos somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Quando aparece o expoente 2, nós podemos cancelar com o radical. Vai ficar. Então, vamos repetir o processo. 8 ao quadrado, 6 vezes 2 menos, né, 10. Então, entramos aqui, a raiz de 100 é 10. Repetimos o sinal que está na frente dele. E aí, 8 ao quadrado. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Qual é a ordem? Primeiramente, a multiplicação. E por último, a subtração. 6 vezes 2 dá 10. Ou desculpa, 12. Menos 10. E vamos trazer para cá. Repetindo, 8 ao quadrado, 12 menos 10. 8 ao quadrado é sinal de divisão. 12 menos 10 dá 2. E agora vamos resolver primeiramente a potenciação. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8. Sinal de divisão. E aí podemos tirar o parênteses. 8 vezes 8 é 64. Dividido por 2. 64 dividido por 2 dá um total de 32. Tá aí a resolução do problema. Então, pessoal, se gostou, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Te vejo na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos calcular algumas raízes.